Olá, pessoal. Nossa aula agora é de matemática, vamos estar falando sobre a nossa avaliação, né? Já venho falando, os vídeos eu vou estar falando sobre as avaliações que é essa semana. As nossas avaliações, gente, vocês têm que fazer com muito cuidado, com muita atenção, porque valem 50. Vocês podem observar aí, na hora que vocês forem ler os enunciados das questões, cada questão vale 10 ou mais, ou menos, né? Mas cada questão tem um valor. Se você deixa de fazer aquela questão, você deixa de ganhar aquele valor que eu coloquei na questão, tá bom? Então, na avaliação de matemática, diz assim, esta é a avaliação do segundo bimestre, que tem como objetivo diagnosticar a situação da aprendizagem de cada aluno, verificando o quanto do conteúdo ensinado foi absorvido pelos mesmos, bem como aferir se estão conseguindo acompanhar a programação curricular. É muito importante que você leia os enunciados de cada questão com muita atenção e assista o videoaula para melhor entendimento do conteúdo. Para assistir, basta você acessar no link que eu encaminho no vídeo, e aí ele te direciona para o vídeo aula onde você assiste, ou na sua TV, ou no seu celular, ou no seu computador, tá bom? Da forma que você achar melhor. Sempre com o material em mãos. Gente, não assiste o vídeo aula como se você estivesse assistindo na televisão. Você assiste o vídeo aula com o material em mãos, com você tranquilo, sem tumulto em sua volta. Reserve um tempo para isso. Principalmente porque seu conhecimento depende disso, né? Suas notas dependem disso. Então, essa aqui, pessoal, é a avaliação de matemática. Eu vou fazer a leitura das questões, vou explicar, tá? E aí você vai responder, porque eu sei que você vai conseguir, tá bom? Ó, a número 1 diz assim, um número pode ser decomposto em 200 mais 400 mais 300. Então, decompor, gente, um número é você colocar o valor de cada... por exemplo, o número aqui, 596. Aqui eu coloquei o número 596. Nesse número 596, nós vamos decompor ele. Nós vamos colocar o valor de cada algarismo. Decompor é você colocar o valor de cada algarismo. Então, 500 mais 90 mais 6. Então, aqui o número está composto e eu decompus ele. Eu fiz a decomposição desse número. Eu coloquei 500 mais 90 mais 6. Então, 596. E compor é você juntar. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui o número 3.860. Aqui esse número está 3.000 mais 800 mais 60. Eu decompus, esse número aqui, ele está decomposto, tá? Tá 3.000 mais 800 mais 60. E eu vou compor, então eu vou juntar ele, eu vou colocar, 3.860. Então, eu compus ele, eu juntei esse número, tá? Eu tirei o sinal de mais, tirei todos os zeros, deixei só o último, porque aqui é nas unidades, e as unidades não tem nada, então tem que ser ocupado por um zero, tá? Aí vem, um número pode ser decomposto, então aqui na atividade o número está decomposto, tá? Tá, 2.000 mais 400 mais 3, esse número qual é esse número? Esse número composto, ele é qual? Ele é 243, 2.043, 2.403 ou 2.430, tá? Aí você vai marcar um X naquele que for o número. Número 2, Renato pescou 71 peixes e seu primo Roberto pescou 47. Quantos peixes Roberto pescou a mais que Renato? Gente, então aqui você vai fazer uma subtração. Renato pescou 71 peixes. Renato pescou 71 peixes. E Roberto pescou 47. Então, quanto peixe Renato pescou a mais que Roberto? Você vai pegar o total de peixe que Renato pescou e vai subtrair, fazer uma subtração pelo total de peixe que Roberto pescou. 71 menos 47, tá? 71 menos 47. Lembrando que de 1 eu não tiro 7. Porque 1 é menor que 7. De um número menor, eu não posso tirar um número maior. Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou pegar emprestado. Eu vou pegar para me juntar com o outro. Então, de 7, eu vou tirar 1, vou colocar aqui perto do 1. Do 7 vai ficar 6 e o outro vai ficar 11. 11 menos 7, eu tenho 11. Eu tiro 7, eu fico com quantos? Né? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 5, né? 4. 5. Eu tenho 10 aqui. Mas a caneta 11. Tá? Então, 11. Eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vão sobrar quanto? Vão sobrar 4. 11 por quê? Porque eu peguei 1 emprestado do 7, porque de 1 eu não podia tirar 7. Aí, eu tive que pegar emprestado. Então, 11 menos 7 ficam 4. Aqui, era 7.
que eu tinha que subtrair de 4, mas aí eu tive que tirar emprestado. Então, eu tirei, aí ficou 6. Eu tenho 6, eu tiro 4, ó, eu tenho 6. Eu vou tirar 1, 2, 3, 4. Vão sobrar quantos? Vão sobrar 2. Então, quantos peixes a mais Renato pescou do que Roberto? Então, Renato pescou quantos peixes a mais que Roberto? Então, aí tem as opções para você marcar, tá? Veja abaixo os preços de alguns brinquedos da loja Seta. Dentre esses brinquedos, qual é o mais caro? Então, aqui nós temos a bola, nós temos o carrinho, nós temos o jogo e nós temos a peteca. Só são brinquedos: bola, carrinho, jogo e peteca. Aí depois aqui nós temos o preço de cada um, que é o preço unitário. O que é preço unitário? É o preço de uma coisa só. Então, ó, a bola custa R$4,20, o carrinho custa R$4,80, o jogo custa R$5,65 e a peteca custa R$2,95. Aí a pergunta é: qual desses brinquedos é o mais caro? O que for mais caro, você vai marcar um X aqui, ó, tá embaixo da tabelinha aqui. O que é mais caro? É a bola? É a peteca? É o carrinho ou é o jogo? Qual é o mais caro? Depois, na outra, número 3, tem assim, ó. No número 600... É 600, gente? O meu aqui tá muito apagado. No número 542, qual a posição que indica a ordem do número 5? Posição. Ele está na ordem das dezenas, ele está na ordem das centenas ou ele está na ordem das unidades? Qual é a ordem do número 5? Ele está na centena simples, na dezena simples, na unidade de milhar ou na unidade simples? Qual é a ordem que ele está? Você vai marcar um X. Depois, cada abacaxi custa R$2,50, né? Quanto pagarei por 3 desses abacaxi? Aqui você vai fazer uma multiplicação. Você vai pegar R$2,50, que é o preço de cada abacaxi, e vai multiplicar pelo total de abacaxi. Quantos abacaxi que ele está perguntando? 3. Você vai armar a continha. Ó, cadê? Você vai armar a continha. Ó, R$2,50 é o preço de cada abacaxi. E ele está perguntando quanto que custa 3. Então, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Você vai fazer a multiplicação, tá? Aí você vai marcar na opção correta. Aqui, ó. Cada abacaxi... Aí, custa R$4,50, custa 5, custa 10 ou custa R$7,50. Depois, número 5. Efetue as operações, depois enumere de acordo com as numerações das operações, ó. Aqui, você vai armar 98 vezes 3, 35 vezes 2, 27 vezes 1 e 59 vezes 2. Então, letra A1, A2, A3 e A4. Qual foi a resposta? Aí você vai colocar aqui dentro, gente, a numeração. Por exemplo, 98 vezes 3, que é a número 1, deu 294. Um exemplo. Então, você vai pegar a número 1, que é o número da questão, e vai colocar aqui dentro, tá? Gente, não deixa essas operações sem fazer. Vocês podem usar a calculadora. Tem aluno que manda as operações de matemática para mim sem fazer. Você tá em casa, você pode usar a calculadora, pode usar a calculadora do celular, você pode fazer a continha, você pode perguntar a uma pessoa da sua casa. Não deixa sem fazer, gente. Vocês estão em casa, vocês têm outras ferramentas que vocês podem usar para fazer. Você não justifica você mandar sem fazer, porque você tá em casa. Você pode usar sua calculadora, não tem problema. Você usa a calculadora, você usa a sua tabuada, porque se você usar a tabuada, melhor, porque aí você tá aprendendo. Se você usa uma vez, 2 vezes, daqui 2, 3 anos, você não vai precisar mais usar, porque você já aprendeu. Entendeu? Não dá pra você aprender matemática se você não usar a tabuada, se você não estudar a tabuada. O celular também tem a calculadora. Faça a continha, mas faça, gente, faça certo, tá? Faça pra ficar certo, tá bom? Então, essa é a nossa avaliação de matemática. E eu espero que eu tenha ajudado, tá? E agora nós vamos falar da avaliação de ciências. Gente, na avaliação de ciências diz a mesma coisa, que essa é uma avaliação do segundo bimestre, que tem como objetivo diagnosticar a situação da aprendizagem, saber se vocês estão acompanhando e aprendendo aquilo que está sendo ensinado a vocês. E também vocês podem assistir o vídeo aula, como esse vídeo aula aqui de ciência vai ser junto com o de matemática, tá? Para vocês responder a avaliação de ciência, de história e geografia, vocês têm que pegar o bloquinho de atividade, abrir na mesa e abrir o livro de português daquela disciplina. Por exemplo, ciência, você vai abrir o livro de ciências. Ó, cada questão
A maioria das questões eu coloquei quais são as páginas do livro, tá? Então, por exemplo, a número 1 tá assim, ó. Sobre o uso dos agrotóxicos, podemos afirmar que... Vocês lembram que nós estudamos sobre os agrotóxicos, que são aqueles venenos que as pessoas jogam nas plantações para matar algum tipo de inseto que está prejudicando as plantações? Para ele ser usado, ele precisa de passar por algumas orientações. Não é qualquer pessoa que pode usar. Ele tem lá as suas normas de segurança. Então, sobre os dos agrotóxicos, podemos afirmar que não oferece nenhum risco à saúde das pessoas e de outros seres vivos, são fontes de alimentos para as pessoas e animais, oferecem riscos, devem ser aplicados de acordo com normas de segurança e na quantidade indicada por profissionais da área ou NRC. Esse NRC aqui, gente, significa nenhuma resposta correta, mas aí tem sim uma resposta correta, tá? Aí vem a número 2. No livro de ciência, página 63. Então, você abre o seu livro de ciências na página 63. Nas margens dos rios, riachos e lagos, existe uma faixa de vegetação formada por árvores e outras plantas. É a erosão, queimadas, mata ciliar ou nenhuma resposta correta. Livro de ciência, página 63 também. Número 3. Se a mata ciliar é retirada, o processo de erosão leva a terra para o rio, onde ele se deposita no fundo. Quando isso acontece, a profundidade do rio diminui, comprometendo seu curso natural e prejudicando os seres vivos que ali habitam. Esse processo é conhecido como, aí vem, mata ciliar, desmatamento, agrotóxico ou assoreamento. Então, lá no livro da página 63 também fala. Aí vem a número 4. Com base no texto da página 62, fale sobre o que é erosão. Erosão. Então, lá na página 62 está falando erosão é tal, tal, tal. Então, você vai escrever aquilo lá. Erosão é, tá? Ou se você já aprendeu, se você já consegue falar com suas palavras, melhor ainda. Número 6. Livro de ciência na página 63. Então, vocês viram que aqui nós estamos entre a página 62 e 63, né? Então, não vai ser aquela coisa que você, ai meu Deus, tem que folhear o livro quase todo. Não, né? Livro de ciência, página 62. A figura abaixo mostra uma pequena propriedade rural. O dono dela está preocupado com a erosão dos morros e com as mudanças no nível da água do rio. Analise a imagem abaixo e responda a questão. Então, aqui nós temos uma imagem. Vocês já estudaram sobre essa imagem no livro de ciência, quando nós estudamos o texto, tem até um livro que fala, um vídeo que fala. Aí vem a pergunta sobre essa imagem. Pode haver mudança na profundidade do rio? Explique. Sim, havendo erosão, pode haver sim uma profundidade, uma mudança na profundidade. Por quê? Porque as árvores e a terra, né, vai caindo o quê? Dentro do rio. E isso ele vai ficando o quê? Mais raso. Então, vai alterando sim a profundidade do rio e pode até causar, né, fazer com que esse rio seque, né? Devido a cair muitas terras, muitas árvores, raízes dentro do rio, vai causando. Então, a erosão, ela causa isso, que quando isso acontece, chamamos de assoreamento, tá? Então, essa, pessoal, é a avaliação de ciências. Não tem como você responder as avaliações de ciência, história e geografia se você não pegar o seu livro daquela disciplina, por exemplo, livro de ciências, para você responder a atividade de ciências. Livro de história, para você responder a avaliação de história. Livro de geografia, para você responder a avaliação de geografia. É claro que se nós estivéssemos em sala, isso não aconteceria. Mas como vocês estão em casa, as aulas estão totalmente diferentes daquela realidade que nós éramos acostumados, né? Então, por isso, há essa necessidade. E acaba sendo mais fácil para vocês, tá bom? Então, é isso, nossas avaliações de matemática e ciências. E aí, depois eu vou gravar nosso vídeo aula de história e geografia. As duas serão juntas também, tá bom? Então, beijo, fique com Deus, boa avaliação para vocês. Eu espero que vocês façam, que vocês devolvam para mim no tempo certo, para a gente poder caminhar todos na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é chegar ao término do ano letivo e todos serem aprovados. Em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus.